vários capítulos, e este salmo fazia parte do Salmo 38, certo? Escritos por Davi, composto por Davi. E Davi escreveu esse salmo no momento de muita angústia. Eu não sei qual é o momento que você está vivenciando hoje. Se é um momento de muito choro, se é um momento de muita tristeza, se é um momento de muito problema, se é um momento de muita luta. Uma coisa eu te digo: nós não conseguimos viver aqui nesta terra sem isso. Eu estava meditando nos hinos que nós cantamos, no hino que o irmão da Saeve louvou, né? E o Senhor limpará de nossos olhos toda lágrima. Amém? Eu estava aqui agora à noite orando por uma família. Uma prima minha, faz parte da minha família, aliás, está com câncer no rosto. E ela já fez 3 cirurgias. Está em Barretos. O esposo está com câncer no intestino. Uma situação de choro, uma situação difícil, uma luta terrível. Sabe aquele momento que você olha para cima e parece que o céu cerrou? É este momento que Davi escreveu esse salmo. E este salmo é uma música. Ele foi escrito para Jedutum. Jedutum era um corista. Ele foi colocado como corista por Davi, pelo próprio Davi. E Davi agora escreve esse salmo já na sua idade avançada, com muita experiência com Deus, né? Mas ele escreve esse salmo, irmão, numa situação difícil. E ele começa a meditar, irmãos, na brevidade da nossa vida, no problema que nós temos de falar muito, de falar demais. Nós temos um probleminha seríssimo de falar o que não convém e deixar de falar o que convém. Isso é uma verdade absoluta no meio humano. Eu lembro-me de uma vez que eu trabalhava em Aparecida do Rio Doce, e um homem perdeu a vida porque falou demais, falou o que não precisava. Aliás, foi a mulher dele que disse o que não precisava, porque a mulher, ele parou na frente de um bar. Eu vendia no bar, eu vendia para o Arcon, e eu vendia medicamentos, chocolates, e eu atendia esses bares. Eu estava lá no bar para vender. E o homem parou a caminhonete na frente do supermercado, e a mulher foi lá para comprar um cigarro para ele. Chegou lá, tinha um senhor bêbado no bar. Ele passou a mão no cabelo da mulher e mexeu com a mulher. A mulher ficou brava, voltou lá e contou para o marido. Podia ter ficado calada. Voltou lá e contou para o marido pegou o revólver e veio para atirar no homem. O homem atirou antes e ele perdeu a vida. Por quê? Porque a esposa falou demais, numa hora desnecessária. Então, o que eu quero deixar claro para nós aqui, irmãos, que nós, muitas das vezes, Davi, um homem sábio, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de temperamento temperado, né? Calmo, equilibrado, um homem de temperamento equilibrado, confessou que falava demais. Este salmo tem 13 versos. Eu não gosto de falar que salmo tem versículo. Grandes biblistas afirmam que sim. Eu não vou contender com ninguém. Mas se é uma música, tem verso. Se é um poema, é um verso. Este salmo tem 13 versos gloriosos.
que nos ensina, que nos traz lições gloriosas para a nossa vida espiritual, aleluia, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida de esperança com o Senhor, amém? Glória a Deus. E o verso primeiro, eu queria pedir aos irmãos que deixassem a sua Bíblia aberta, que eu vou continuar os 13 versos. Eu vou falar sobre o Salmo, meditar com os irmãos no Salmo, verso por verso. Então, Salmo 39. Primeiro verso. Ele fala assim: eu disse. Esse termo, eu disse, é o mesmo que ele estivesse dizendo assim: eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer assim agora. Eu vou ser assim agora. Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, com a minha boca, para não pecar com a minha boca. Vou ter cuidado com quem eu falo. O negócio estava tão sério no meio em que Davi estava, irmão, que ele chega a dizer o seguinte: enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Irmãos, eu tinha uma dificuldade enorme de entender esse texto. Ué, mas se nós crentes, temos que falar do bem, temos que proclamar o evangelho para o ímpio, por que calar diante do ímpio? Mas tem hora, irmão, tem hora que não podemos falar diante do ímpio. Tem momento que você não pode reclamar, não pode lamentar, não pode se queixar. Tem momento muito difícil na nossa vida. Se você não está passando lutas hoje, levanta a mão para o céu e começa a glorificar. Firma os seus pés, porque o dia chega. O dia mau chega, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6. Antes que venham os maus dias, como diz Salomão em Eclesiastes, nos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. O dia mau chega, o dia do câncer, o dia do acidente inesperado. Acontece, irmão. Agora, o que acontece com o justo? Porque Davi viveu uma época em que realmente Davi era um homem justo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Davi, porque Davi foi um homem, olha só, Davi foi um homem que foi em 2 Samuel 17, 1 Samuel, deixa eu ver aqui, 1 Samuel, capítulo 16, Samuel foi e ungiu Davi como rei de Israel. A partir daquele dia, Davi foi cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Como é glorioso o crente ser cheio do Espírito Santo. Mas melhor ainda, irmão, é ser consolado pelo Espírito Santo. Aleluia! No momento do choro, no momento do câncer, no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento do desespero, você pensar assim, não, parece que não tem mais jeito, e o Espírito Santo te consola, sabe? Davi foi cheio do Espírito de Deus, e ele matou um leão, matou um urso, né? Matou Golias, e aí foi sendo abençoado. Saul queria matá-lo e não conseguia, e foi sendo abençoado aquele homem, foi alcançando bênçãos gloriosas. O que eu admiro em Davi, irmão, que Davi chegou ao ponto de construir um palácio, chegou ao ponto de ser rei de todo Israel, ter milhares de pessoas para encher a bola dele, ele tinha.
mas era um crente, não vou falar um homem não, um crente equilibrado, cuidadoso, muito cuidadoso. Mas isso não evitou, olha só, que ele cometesse um pecado com Batseba. Isso não evitou que ele cometesse um pecado com Urias. Terrível, o dia terrível. E o pior, ocultar o pecado, ficar calado por mais de um ano. Ficou caladinho, não aconteceu nada. Deus teve que usar Natã, né? Deus teve que usar Natã para fazer uma metáfora, uma parábola, e pegar ele e falar: esse rapaz, esse homem mau é você. E ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. Bom, então, Davi, um homem abençoado, um homem equilibrado, não teve como evitar que um filho matasse o outro. Absalão matou Amon. Amon cometeu incesto com a sua irmã Tamar. E começou a nascer os problemas terríveis na vida de Davi. Certo? Consequência do pecado. Resultado do pecado. Agora, deixa eu fazer uma afirmativa aqui, com muito cuidado. Quem de nós aqui não vive o resultado do pecado? Não vou falar do meu pecado, mas do pecado original. Certo? A consequência, a dor, o choro, a dificuldade, a luta nesta vida. Era isso que Davi estava falando. E no verso 1 ele fala assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Nós somos tentados a murmurar. E murmurar com o ímpio. Reclamar para o ímpio. Sabe? Reclamar para o ímpio: eu estou sofrendo demais. Está difícil demais. Deus não está escutando minha oração mais. Às vezes nem não usa essas palavras, mas reclama, murmura. E é um pecado terrível, a murmuração. É isso que Davi está falando. No verso 2, ele fala assim: com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. No verso 3 ele fala assim: incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua e disse. Então ele tomou uma decisão. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta angústia, diante de tanta perplexidade, diante de tanta revolta, irmão, não esqueça de uma coisa: tem alguém que não quer ver você abençoado. Tem alguém que não quer ver você alegre. Tem alguém que não quer ver você louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Tem alguém que não quer ver você sentindo a presença de Deus. Sabe quem é esse? O diabo, o inimigo. E sabe quem ele usa para te ferir? O ímpio. Ele usa o ímpio para te ferir. Então Davi fala: com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou, e incendeu-se um fogo dentro de mim. A angústia estava muito grande, era terrível. Imagina, irmão, um filho matar o outro, e o pai é o rei, tem que ser justo, tem que aplicar a justiça. O pai é o juiz. Naquela época o pai era o juiz, o rei era o juiz.
O rei era o juiz. Irmão, é muito pesado isso aí. Uma angústia terrível. Mas ele fala: incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu perceba a minha fragilidade, o quanto sou frágil, sou nada. O que tem de gente, irmão, que não é nada e acha que é tudo, e acha que é muito, muito importante, mais importante do que todo mundo, sabe mais do que todo mundo, sabe? Davi era rei, um homem sábio. Desses salmos, 150 salmos que nós temos na Bíblia, 73 foram escritos por ele. Um homem que gozava da plena comunhão com Deus, tinha direção de Deus. Mas neste salmo, ele está demonstrando a sua angústia, o seu sofrimento nesta terra. E ele fala: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Ou seja, para que eu sinta a minha infinita dependência da tua graça. No Salmo 63, ele fala que a graça de Deus, quando ele escreve a palavra, na minha versão, fala benignidade. Mas existe outra versão que a expressão vem graça. Que a graça é melhor do que a vida. A benignidade de Deus é mais do que essa vida que nós vivemos aqui. Essa vida sofrida, essa vida de angústia, essa vida passageira, essa vida que passa como um conto ligeiro. Amém? Glória a Deus. E ele fala no verso 5: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é vão, passa. Essa vida aqui passa. E nós temos, irmãos, a tentação, somos tentados pelo inimigo em pensarmos que esta vida aqui é eterna. A maioria das pessoas pensa que a vida é eterna, que não vai morrer, está sepultando o morto hoje, tá? Mas não pensa na sua morte, não preocupa com a sua morte. O que é a morte? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesta noite porque esperamos esta vida. Amém? No verso 7, Salmo faz uma pergunta para Deus. Mas vamos lá. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ou seja, essa vida aqui é passageira, passa rápido, e nós voamos. Com isso eu aplico na minha vida, irmãos, o que acontece com nós? Isso é verdade, principalmente na nossa cultura de hoje. Nós vivemos uma época muito acomodada, muito acomodados, muito tranquilos. Surge de tudo. Novidade aparece todo dia. O inimigo, o pastor João Antônio Gilberto comentou o versículo de 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse texto diz o seguinte: o Senhor, João diz o seguinte: e sabemos que somos de Deus, e todo mundo jaz no maligno. Todo mundo que jaz no maligno, o mundo da tecnologia, o mundo da educação, o mundo da medicina, o mundo da ciência,
jaz no maligno. Trabalha para quê? Para afastar o crente de Deus, do comprometimento, para afastar o homem, o crente, que ele perceba a sua fragilidade, a sua vaidade, nesta vida aqui. Entenda bem. E ele continua. Na verdade, no verso 6, na verdade todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Isso é uma verdade absoluta da palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando exatamente sobre isso. Sobre a pessoa ficar preocupada, exageradamente preocupada com bens materiais, com seu futuro profissional. É o que a maioria das pessoas estão extremamente preocupados. Tem gente que trabalha a noite toda só para formar em medicina, mas não tem tempo para ler um versículo da palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus, está perdendo o melhor. Mas no verso 7, Davi faz uma pergunta. Olha aí. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Oh, aleluia. É o mesmo que Davi estivesse dizendo: a minha vitória está em ti, Jesus. A minha alegria está em ti, Senhor. Oh, aleluia. A minha firmeza está em ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A minha formatura está em ti, Jesus. O meu pão vem de ti, Jesus. É o mesmo que ele estivesse dizendo isso. Sabe? A minha fé vem de ti. Ele é o autor e o consumador da fé. É lógico que quem tem que guardar a fé somos nós. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Paulo fala que ele guardou a fé. O Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 3, ele fala: guarda o que tens, 3:11, para que ninguém tome a tua coroa. O que você está guardando hoje? Riqueza? Dinheiro? Com isso, não quero dizer que você não precisa de guardar um dinheiro. Sim, precisa ter um dinheiro. Mas não coloque o seu coração naquilo. Tá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz: agora, pois, diante de tudo isto que eu estou sofrendo, que eu estou passando, que posso esperar? A única saída para o crente é para cima. Glória a Deus. Eu estava meditando na minha vida, não sei se foi nessa madrugada de hoje ou na passada, certo? A gente ora um pouco, tira um período de oração, e aí você levanta e pensa: mas eu orei muito pouco, podia orar mais, né? Mas aquela vontade de deitar de novo, irmão. E a gente é assim. Isso é o ser humano. Por isso nós necessitamos da palavra de Deus em nossa vida, para que possa vivificar a nossa esperança. Agora, pois, e que espero eu, Senhor? A minha esperança está em ti. Ou seja, a minha alegria, a minha vitória, a minha paz. Oh, aleluia!
Davi, nesse momento que ele falou este verso aqui, eu tenho certeza, irmão, ele sentiu a paz de Deus no seu íntimo, no seu coração, na sua vida. Oh, coisa maravilhosa é a paz. É a paz de Deus. Certa vez eu estava trabalhando em Rio Verde, encontrei um irmão lá de Rio Verde, e ele não me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu fiquei triste. Falei, gente, mas por que esse irmão não me cumprimentou com a paz do Senhor? Ele só me olhou, não falou nada. Será que ele não estava sentindo essa paz? Porque eu tenho essa paz gloriosa. Oh, aleluia. Paz, irmão. Paz é refrigério na alma. Oh, aleluia. Paz é presença de Deus. Agora, pois, que espero eu, Senhor? Eu sinto a tua presença, eu sinto a tua paz. É o mesmo que Davi estivesse dizendo, eu sinto a tua paz. E ele continua no verso 8. Aí ele reconhece, né, irmãos? Ele reconhece a sua fragilidade pecaminosa. Ele fala assim: livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças o opróbrio dos loucos. Eu tinha dificuldade de entender esse texto. Que opróbrio é este? Que lugar mais baixo é este? O lugar mais baixo, irmão, é quando você é zombado por um louco. Porque ser ímpio e viver na impiedade é uma loucura. Uma loucura para a humanidade. Vamos ver 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo, me parece 1. Capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia! Glória a Deus. Então o salmista aqui no Salmo 39, ele fala assim: não me faça o opróbrio dos loucos, não deixa ímpio zombar de mim, Senhor. Oh, aleluia. E ele disse: emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Ou seja, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não duvide não, creia que foi Deus que te colocou aqui, aleluia, creia nisso, mas nunca perca a fé em Jesus quando estiver angustiado, quando estiver lutando na dificuldade, na doença, na luta, no sofrimento. Não desista da sua fé, sabe? Aí Davi fala assim: tira de sobre mim, Senhor, a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Aqui Davi reconhece que ele envelhece, que ele enfraquece, que a sua carne vai acabando, sabe? Ele reconhece que ele vai acabando. E ele diz para Deus: Senhor, no próximo verso ele fala assim: se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. E no verso 10 ele diz assim, no verso 12 ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração,
Oh, aleluia! Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Por mais que tenhamos a presença de Deus, eu estava vendo um pastor pregar esses dias, e ele falou uma coisa muito importante. Oséias capítulo 6, versículo 3 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Ele pregando sobre esse texto, ele falou: irmão, nem lá no céu você não vai conhecer Deus direitinho. Você vai ver o Senhor, mas você não vai conhecer a totalidade, a essência de Deus. Sabe, é como Davi estivesse dizendo isso aqui, ó: ouve, Senhor, a minha oração, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Davi sabia disso, ele tinha essa experiência com Deus. E ele finaliza o salmo dizendo o seguinte, no verso 13: poupa-me, Senhor, até que eu tome alento, antes que me vá e não seja mais. Ou seja, dá-me a alegria da tua salvação, Senhor, dá-me a tua presença, que eu sinta a tua glória, que eu sinta a tua presença poderosa a cada dia. Davi era um homem que tinha experiência do poder de Deus na vida dele, e ele agora diz para Deus: poupa-me, Senhor, até que eu tome alento, antes que eu me vá e não seja mais. Amém? Irmão, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu sei que não fui completo, mas eu sei também que o Espírito Santo, com muita amplitude, pode ampliar esta meditação desta palavra de Deus no seu coração, na sua alma. Amém? Graças